Salmo 41. Eu estava observando o Salmo 41 e eu estava, pode ver lá, ao diretor de música, Salmo de Davi. Muitas dessas músicas era feita por Davi, outras vezes era por outros que era compositor. E as músicas de Salmo é grande porção em forma de música, poesias. Ele era transmitida a mensagem de Deus através de cantos. Tanto que está dentro do grupo que é do grupo dos poéticos, né, da Bíblia. Existe grupo da lei, grupo histórico e grupo profético e grupos poéticos, que são livros que compõem canções. E muitas vezes essas canções eram da vida da pessoa, o que eles passavam através de cantos, ele transmitia as músicas, né? Eu posso dizer, psicologicamente falando, uma forma de desabafo. Através do canto ele desabafava aquilo que tinha. Por isso que até hoje as músicas são, vamos dizer, uma boa música, ela faz bem para a alma, porque é uma forma de desabafo. Muitas vezes as pessoas elas se identificam com aquela música, quando ela não consegue falar da sua dor, ela através aquelas músicas ela consegue transmitir em palavras aquilo que a alma dela ela nem consegue, mas através de um acompanho de uma música ela consegue transmitir aquilo que ela está se identificando com aquela música. Por isso que faz bem a música. Então, enfim, aqui no Salmo 41 que me chamou mais atenção foi o Salmo 7 aqui, onde esse salmo falando sobre a respeito, não se sabe direito se foi Davi que escreveu, mas porém aqui a gente podemos entender pelo que se diz aqui, é um guerrilheiro como Davi era, também um rei, e ele está falando e está dando sentido aqui que foi Davi que estava passando por isso, como outro salmo também. Salmo 42, ele já se expressa aqui, pode observar, Davi ele fala aqui, como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então Davi aqui, nesse salmo, ele está falando, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e noite, enquanto me dizes constantemente, onde está o teu Deus? Então aqui acontece que Davi, dentre o Salmo aqui 41, esse cântico até o Salmo 42, Davi ele está clamando a Deus, ele não está passando um momento bom emocionalmente. Davi está vivendo um momento de conflito interno. Davi ele está passando por turbulência emocional. E aqui podemos identificar diante dessa história que ele mesmo explica que o que está acontecendo com ele é a insegurança, o medo. Porque Davi sofria ameaças de inimigos constantemente. Eu posso dividir esses dois grupos de inimigos, inimigo interno e inimigos externos. Eu vejo que entre uma visão psicanalítica que os inimigos internos é o que estava mais, vamos dizer assim, piorando a situação de Davi. Davi estava com seu inconsciente bastante se manifestando através de atitude e ele não estava bem equilibrado, estava bastante vulnerável à situação de perseguições e ameaças. Então Davi, diante dessas perseguições, ele estava atormentado, a sua alma estava atormentada. E diante desse tormento da alma, Davi estava buscando uma forma de recuperar e de tentar achar uma saída diante dessa situação. Que as ameaças eram constantes, porque antigamente o reino era tomado à força, era invadir à noite, então ele sofria ameaças de pessoas, ou seja, de grupos de fora que pudessem invadir ou tomar seu lugar e por aí vai. Aí o que Davi estava passando estava bastante
com transtorno, e me chamou a atenção nesse versículo 7. Como eu falei que Davi estava passando por momentos de sofrimento interno e externo, inimigos interno e externo, como eu falo sempre, o inimigo interno é o pior que tem, que é o que tira a força da pessoa, é o que rouba a energia da pessoa. Às vezes a pessoa se preocupa demais, isso é um inimigo externo, interno. Às vezes a pessoa está muito ansiosa, é um inimigo interno. Às vezes a pessoa está com insônia, está com angústia, está com esses tipos, são inimigos internos. Eu posso dizer, não de forma assim tão radical, a ponto de desprezar esse sentimento, porque isso aí não existe uma cura para ansiedade, não existe uma cura para angústia, não existe uma cura, existe equilíbrio. O ser humano deve se equilibrar. Ele pode viver sim, mas só que de acordo com esses sofrimentos internos. Mas porém, o equilíbrio e saber controlar, não deixar com que essas forças internas venham controlar a sua vida. Lembra lá de Salomão falando em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se devemos guardar, guardamos o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Então é interessante que da nossa vida, as saídas da vida, as oportunidades que a vida nos oferece, está de acordo com aquilo que a gente guardamos no coração. Quer saber se sua vida está bem emocionalmente? Observa se o que você está guardando no seu coração. Tem pessoas que não vivem de forma, vivem incoerente, porque ela quer viver uma vida boa, mas está guardando ódio no coração. Quer ter felicidade, mas está com rancor no coração. Quer ter saúde física, mas guarda mágoa, ira, esse tipo de coisas que destrói a pessoa emocionalmente. E a pessoa quer viver bem, pede a Deus para viver bem, pede a Deus para ter paz, que quer paz, mas porém a sua vida está andando de forma para que não venha encontrar essa paz, porque no coração está armazenando coisas que não é boa. Lembra que Jesus disse em Mateus 5? Ele diz: bem-aventurados puros de coração. A pureza de coração é justamente isso aí. Quando a gente tentamos fazer com que a gente venha colocar no nosso coração as coisas que nos faz bem, mesmo que o pensamento, porque às vezes é assim, nós pensamos, mas isso não significa que está no coração. Descer para o coração é quando a gente vê que aquele pensamento está constantemente na nossa mente e a gente, um exemplo, uma palavra que alguém falou conosco e a gente ficar repensando aquilo constantemente, o que a pessoa falou. Se xingou, se falou mal, se falou algo que viesse contra você e você ficar repensando aquilo constantemente, aquilo você já está fazendo um processo de guardar no coração. Mas quando você pensa, encontra no pensamento uma saída para aquelas palavras, você lança fora. Por exemplo, se alguém falou alguma palavra contra você que foi do desagrado seu, você começa a pensar, essa pessoa não estava bem. Se ela estivesse bem, ela não falava dessa forma comigo. Alguma coisa está acontecendo com ela que ela chegou a esse ponto de me dizer tais palavras. O que é que eu posso fazer para ajudar? Então, tudo essa maneira de enxergar o mundo, tudo muda. É o tanto que o próprio Jesus já disse, e ele fala de Mateus, que se os teus olhos verem mal, enxergar mal, é porque o teu corpo está todo em trevas. Então, ele diz que o homem bom tira coisas boas do coração. Então, a gente não podemos guardar no coração coisas que venham nos destruir, mas que a gente venha saber separar, saber julgar no momento, ter um senso crítico no momento. De que aquela pessoa falou aquilo, brigou com você, falou tais palavras, porque aquela pessoa não estava vivendo também um momento bom. Em que você não pode pegar aquele momento ruim que aquela pessoa falou com você e processar e lançar para o coração, porque o coração é lugar de guardar coisas boas. Mas vamos lá. Aqui o salmista Davi, ele passando por esse momento, aqui eu não saí do texto não, porque Davi está falando aqui no 7, ó. Todos os que me odeiam murmuram, unânimes contra mim, imagina mal, dizendo, o que ele diz?
uma má doença se pegou, está deitado, não se levantará mais. Aqui ele está dizendo que o quê? Ele está dizendo, todos os que me odeiam, murmura unânimes. Unânimes quer dizer unidos, juntamente, todos juntos, fazendo algo comum. Todos eles juntos está contra mim, Davi falou. Eles estão unidos contra mim. Aí dizendo, eles estão, diz assim, contra mim, imagina mal, dizendo, uma má doença pegou ele. Ele quis dizer nas palavras mais comuns de hoje, podemos dizer assim, que Davi quis dizer assim, que os inimigos deles, às vezes ia visitar ele, e que via ele na situação lá, deprimido, deitado, porque ele muitas vezes ficava assim, deprimido, deitado, e Davi, ele não queria levantar. Pensa aí, ele estava emocionalmente muito ruim. Aí esses inimigos dele falavam que ele estava deitado, ele estava mal, estava deitado e não ia se levantar mais. Então no comum de hoje, muitas pessoas estavam dizendo aí, eu quero ver ele se levantar. Aí agora não é um bonzão, está lá deitado agora, quero ver ele se levantar. Então, isso aqui podemos entender que Davi estava sofrendo um momento de depressão aqui, estava meio deprimido. E ele aqui no versículo 9, ele diz assim, ó, até o meu melhor amigo, em que eu confiava, que comia do meu pão, voltou-se contra mim. Davi, ele não especifica aqui quem é esse inimigo, esse amigo dele. Podemos dizer que seja amigo naquele tempo onde ele não revelou. Aí no 10, mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me para que eu lhe retribua. Davi, eu posso fazer uma crítica aqui de Davi, que ele estava também, quando a pessoa está em depressão, quando a pessoa está deprimido, ele começa a ver muitas coisas negativas. E Davi, ele só estava vendo isso aqui, ó. Aqui nós podemos julgar o quê? Nós não podemos também ir só pelo que Davi falou. Porque talvez Davi escreveu aqui o ponto de vista dele. E não é bem assim. É tanto que em um julgamento nós não se ouve só um lado. Um julgamento se ouve os dois lados para saber julgar. E aqui nós só tá vendo Davi falando. Mas se nós pegasse esse amigo de Davi, se nós pegasse essas pessoas que visitaram Davi, e vamos fazer uma pergunta aqui, será que essas pessoas que visitaram Davi eram inimigo dele mesmo? Será que esse amigo que Davi falou, até o meu amigo que eu confiava comigo voltou-se contra mim. Será que verdadeiramente esse amigo estava contra Davi? Ou era uma visão que Davi tinha? Era a visão do que ele estava enxergando. E ele passou a escrever isso aqui. Então por isso que nós temos que ter cuidado. Então tem pessoas que vai aqui, vamos dizer assim, de uma forma até um pouco ignorante, a ponto de dizer aí, ó, até o inimigo de Davi se voltou contra Davi. E se o inimigo pudesse, e se esse amigo dele pudesse dizer assim, eu não, e contasse a sua versão, porque muitas das vezes quando a pessoa está deprimido, ele tem uma visão de ótica distorcida da realidade. Ele acha que os amigos estão contra ele. Tudo que tem pessoas que vê, entendeu? Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, as pessoas que estão à minha volta, a minha família, ninguém gosta de mim, está contra mim, qualquer coisa acha que está insultando, dando direta. Quando o mundo da pessoa não está bem interno, tudo que acontece de fora, externo, é como se a pessoa ficasse voltado para si, é como se o mundo voltasse em torno do seu umbigo, é como que se as coisas estivessem tudo girando em torno dessa pessoa. Que todas as coisas que acontecem, ela acha que até a crise que estiver em Brasília, ela acha que é porque ela tá cooperando para essa crise em Brasília. Tem uma frase que diz que o ser humano é tão complicado que quando ele não tem problemas, quando ele não tem dificuldade, ele mesmo cria uma dificuldade para ele ficar preso nela. Então nós temos que ter uma visão bastante aberta e ter um senso bom para saber criticar, fazer crítica a respeito dos textos. Então por isso que fazendo essa análise psicológica de Davi,
ele se expressa dessa forma. Mas ele diz aqui no 11, sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustenta na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém. Então você vê que o desabafo. Agora, o que